Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a aula 2 do minicurso desse fim de semana, intitulado Jung versus Hitler, né? Bom, por mais que muitas vezes nós conversamos aqui, ou muitas vezes nós falamos sobre vários aspectos da psicologia do Jung, e às vezes a gente entra em alguns discursos é, truncado talvez, né? Alguns discursos filosóficos, epistemológicos, alguns discursos antropológicos, alguns discursos aparentemente bastante complexos, e são complexos, mas aparentemente teóricos, né? Todos os minicursos daqui do canal são minicursos práticos, e todas as aulas daqui do canal, que são aulas clínicas, que são aulas que são feitas na clínica, aqui na minha clínica, são também aulas práticas, né? O que isso significa? Significa que, seja qual for o tema que eu esteja trabalhando aqui, eu estou sempre trabalhando a partir da clínica. E o meu objetivo principal é dar alicerces para que vocês possam pensar o fenômeno humano clinicamente, né? Então, por exemplo, estamos falando sobre dois indivíduos nesse minicurso. Um indivíduo chamado Jung e um indivíduo chamado Hitler. Eu conversei um pouco sobre vocês na aula anterior, sobre como passar de uma visão unilateral, individual, para uma visão mais coletiva, e de como voltar dessa visão geral, dessa visão mais coletiva, para a observação dos fenômenos individuais, uma vez que para Jung, tanto o fenômeno individual quanto o fenômeno geral são legítimos, né? O fenômeno coletivo e pessoal são legítimos, mas que eles convivem entre si de uma forma antinômica, né? Assim como, por exemplo, o Jung e o Hitler convivem de forma antinômica, né? Um é a sombra do outro, né? Assim como o amor e o poder são sombra um do outro. Um cria uma psicologia que favorece o estudo científico e empírico do fenômeno da individuação, que tem a ver com o processo de diferenciação das imagens arquetípicas que pesam sobre o sujeito, para que o sujeito possa, enfim, se integrar em termos de uma totalidade psicológica, possa se tornar um indivíduo psicológico. E o outro arrastou milhões e milhões de pessoas para a morte por meio de uma ideologia que pregava justamente o contrário, que pregava a destruição e a aniquilação das consciências, e a força arquetípica, ou seja, o peso da coletividade, o peso da ideologia totalitária sobre qualquer possibilidade de existência individual, e mesmo coletiva, principalmente quando essa existência, essa possibilidade de existência individual e coletiva se torna antagônica à sua visão monolítica de poder, tá? Então, eu conversei um pouco com vocês sobre a importância de, na psicoterapia, a gente procurar o centro. É algo que o Jung vai falar na prática da psicoterapia e que vai ficar muito evidente no Segredo da Flor de Ouro, porque no Segredo da Flor de Ouro tem alguns aspectos de psicologia que o Jung vai defender justamente ali e que são muito importantes para a prática da psicoterapia. Aqui no canal, em outros minicursos, a gente já aprofundou esse tema, e que, do ponto de vista de uma psicologia coletiva, o que ocorreu na Alemanha foi a perda do centro. O próprio Jung vai falar isso, e aí o Führer, ele encarna o que seria a ideia de centro, só que não é o centro. Por quê? Porque o centro une os opostos, reúne os opostos. E o Hitler é justamente o quê? A tragédia personificada, porque o que é a tragédia? É a impossibilidade de reconciliação.
Tá? Então, se a busca pelo centro na terapia junguiana promove a cura da dissociação, a reconciliação do sujeito com ele mesmo, né, do ego com o self, numa perspectiva de totalidade, desenvolvimento da personalidade, né, individuação. A ideologia definida pelo Hitler é justamente o oposto disso e não consegue conviver com o fenômeno, por isso tenta destruí-lo, né? Por isso tenta destruir esse fenômeno. Mesmo o símbolo que os nazistas adotaram, né, o conjunto de símbolos, a simbolomacia, né, o simbolismo que os nazistas adotaram, né, porque os nazistas também criaram uma estética, né, também criaram uma poética, né, e também criaram uma estética a começar da própria suástica, né, também os uniformes e, né, os símbolos de poder, né, que personificavam o complexo de poder nazista. A própria suástica, por exemplo, aparentemente representaria o centro, porque aparentemente lembra um mandala, né, que é o símbolo universal da integração do sujeito, como diria Jung, é o antídoto para estados mentais caóticos, mas na verdade, se você for observar, é o símbolo, né, seria o símbolo da evolução ao contrário, girado no ângulo de 45 graus, ou seja, que dá um sentimento de queda. Né? Você olha para a suástica, você tem um sentimento de queda. Na verdade, você tem uma queda no inconsciente, um mergulho na sombra. E é esse símbolo que vai conduzir tantas pessoas ao abismo. Né? Buscar esse centro, né? Uma vez que o que é análise em Jung? A análise em Jung é um confronto com as imagens do inconsciente. Tá? Buscar esse centro é buscar dialogar com as imagens arquetípicas, é buscar dialogar com as imagens do inconsciente, se livrando um pouco da sua autoridade, né? Se livrando um pouco da forma como esse inconsciente tende a nos aniquilar, a nos esmagar, mas levando em consideração também que nós não podemos nos livrar totalmente das garras do inconsciente. O que nós podemos fazer é tentar transformar o inconsciente o quê? Consciente. Né? Tentar transformar o inconsciente em consciência. E para isso nós buscamos esse diálogo com essas imagens. Né? Eu me lembro, né, também que na aula passada eu falei, né, do dia em que Jung olhou nos olhos de Hitler, né? Mais precisamente no dia 28 de setembro de 1937, em que Jung estava caminhando pelas ruas de Berlim, e nessa mesma rua que Jung estava passando, passaram Hitler e Mussolini. Né? O Jung teria dito: aqui nesta cidade os arquétipos caminham na rua. Né? É importante a gente pensar a psicologia do Jung a partir do próprio Jung. Não é que o indivíduo é o arquétipo, é que o indivíduo naquele contexto ali e dentro do contexto social e cultural é movido, muitas vezes é regido o seu comportamento por padrões arquetípicos e pode manifestar esses padrões arquetípicos. Afinal, há tantos arquétipos quanto são as situações típicas da vida. Todos nós somos movidos por uma força inconsciente, por mitos inconscientes. Muitas vezes a nossa vida é a expressão desse mito. Né? E a gente encontrar o sentido da vida, por exemplo, a gente estar no processo de individuação, é a gente saber contar que tipo de mito a nossa vida está expressando. Mas eu creio que o acontecimento mais importante desse episódio, em que o Hitler e Mussolini estavam caminhando na rua, no momento em que o Jung também passa pela rua, é que por uma dessas sincronicidades, né, por desses acasos com significado, ao momento em que o Hitler olha na direção do Jung e vê o Jung, né, e aí o Jung olha nos olhos do Hitler. E no momento em que o Jung olha nos olhos do Hitler, o Jung entra em estado de possessão. Tá? Eu também comentei sobre isso na aula passada.
que um complexo aflora no psiquismo do Jung e momentaneamente substitui o lugar do eu, né? E aí o padrão de comportamento do Jung passa a ser movido por aquele complexo momentaneamente. Várias pessoas que encontraram pessoalmente com Hitler descreviam um processo muito semelhante, que Hitler tinha uma capacidade de penetrar rapidamente no inconsciente das pessoas e tirar dali os complexos autônomos, libertar aqueles complexos autônomos e conseguir liderar, canalizar essa energia psíquica na direção que ele queria, né? Dizem que quando Hitler falava com uma pessoa, ele rapidamente lia a função inferior da pessoa, né? E quem escreveu Páginas Brilhantes sobre a função inferior foi a Marie-Louise Wolfram, né? A função inferior é aquela função mais afastada da consciência, ou seja, mais próxima do inconsciente. Quanto mais afastada da consciência, mais próximo do inconsciente. E por ser mais próximo do inconsciente, é aquela função nossa menos adaptada. Então, quando Hitler conversava, por exemplo, com intelectuais que tradicionalmente, assim, não é que tradicionalmente, mas do ponto de vista de uma inclinação subjetiva, ou seja, do ponto de vista de uma constelação subjetiva do complexo, que tende a criar possibilidades, predisposições de padrões de comportamento, o sujeito constelado tende para Jung a agir de uma forma muito previsível. É quando o sujeito está com raiva e começa, por exemplo, a manifestar sintomas de raiva. Ou quando o sujeito está triste e começa a manifestar sintomas de tristeza. Por quê? Porque ele está constelado. Né? Hitler percebia isso, e quando ia falar com intelectuais que tem geralmente a função pensamento mais adaptada, Hitler falava a função inferior dos intelectuais, ou seja, utilizava a função sentimento, porque Hitler sabia que na função sentimento os intelectuais têm dificuldade de adaptação. Não é à toa que muitos intelectuais, quando se apaixonam, ficam sem saber o que fazer. E quando Hitler se reunia com artistas, os artistas têm uma constelação subjetiva do complexo em comum que favorece a função sentimento, ou seja, geralmente os artistas são pessoas que têm uma sensibilidade maior, porque têm a função sentimento mais adaptada. Hitler entrava num discurso mais racional, num discurso mais intelectual, porque para atingir o inconsciente dos artistas, atingir a função menos adaptada, a função inferior dos artistas. Com isso, Hitler também conseguia libertar o ressentimento, e o Jung vai falar, aí é que está a magia do Hitler. Ele conseguia extrair o pior das pessoas, conseguia falar aquilo que as pessoas não tinham coragem de falar, mas que no seu íntimo elas pensavam e gostariam de dizer. Não sei se vocês assistiram aquele filme Ele Está de Volta, né, que é um ator que ele encarna Hitler, e o filme trabalha com uma tese que é uma tese inclusive política, né, que diz que se caso Hitler reaparecesse nos dias de hoje, Hitler seria um comediante. E Hitler seria um comediante que ninguém o levaria a sério, e ele chegaria ao poder enquanto comediante e faria novamente tudo que ele fez a partir de 1933, na Alemanha. É uma tese, a meu ver, muito plausível. É uma tese bastante verossímil, né? E aí o Hitler aparece novamente na sociedade alemã, e ele é tratado exatamente como comediante, ninguém leva a sério as coisas que ele fala, e ele consegue ir conquistando o poder novamente na Alemanha para fazer novamente tudo aquilo que ele fez. E há um momento no filme que é um dos momentos mais assustadores, que exemplifica muito bem o que eu acabei de falar, da questão da tipologia, da função inferior, e que o ator que faz o Hitler, ele está andando na rua e ele encontra com pessoas que simplesmente estavam passando pelo caminho e que não eram atores. Não eram atores, eram pessoas como eu, como você, pessoas de verdade que estavam passando por ali. E o diretor do filme com a câmera na mão, filmando a reação das pessoas. E o Hitler chega para um grupo de jovens e começa a conversar com os jovens. E aí, como é que vocês estão? Não sei o quê. E aí os jovens, poxa, a gente está sem dinheiro, a gente está sem emprego. Aí a gente já começa a falar, mas você sabe por que vocês estão sem emprego? Porque muitos imigrantes estão chegando aqui na Alemanha, vindo de conflitos e tal, e esses imigrantes estão tomando o emprego de vocês, não sei o quê. E os jovens, realmente, não sei o quê. Daqui a pouco o Hitler está estimulando a xenofobia
nos jovens que estavam ali conversando, que não eram atores, eram pessoas que simplesmente estavam passando por ali. E você vê como claramente, obviamente, o discurso nazista pega, né? Pega como uma espécie de magia. E aí tem o momento em que aparece um senhor velho, muito velho, que vê o Hitler conversando com os jovens e vai conversar com os jovens. Vocês não estão percebendo que esse cara aí que está conversando com vocês está vestido de Hitler, não. Ele está com a suástica no braço, vestido com o uniforme de Hitler, com o chapéu de Hitler. Vocês não estão percebendo isso, não. E vocês não estão percebendo que isso não é uma coisa boa pra gente. E aí tem um momento também que o ator, vestido de Hitler, entra numa espécie de cafeteria, onde as pessoas estão bebendo café, conversando, né? E aí ele começa a conversar com as pessoas, ele faz o símbolo com a mão. Daqui a pouco tá todo mundo ali fazendo o mesmo símbolo com a mão, né? E aquelas pessoas que estão naquela cafeteria não são atores. São pessoas que estavam realmente ali. E o que o diretor entra com a câmera na mão, o ator vestido de Hitler vai, e ele vai conduzindo as pessoas. É incrível como, assustadoramente, o discurso nazista pega. Tá certo? Eu fico, né? É incrível como isso pega a gente, né? É, assim, é assustador, né? Porque a gente tem a impressão de que isso não vai mais acontecer, né? A gente tem a impressão de que o nazismo não vai mais acontecer, né? Também tem aquele filme A Onda, né? Que o professor chega e começa a falar de Hitler da Segunda Guerra Mundial. Os estudantes alemães, professor, mas isso aí foi na época dos nossos avós, dos nossos pais seguiram Hitler, nós nunca iríamos seguir Hitler. Aí o professor, quer dizer que vocês jamais seguiriam Hitler? Não, professor, nossa geração jamais seguiria Hitler. E o professor, pois eu vou fazer vocês começarem a pensar de modo nazista. E dentro de um mês, os alunos estão pensando em modo nazista, o professor tenta interromper o experimento, mas já está ocorrendo morte, já está ocorrendo brigas, né? Pelo menos um dos alunos se suicida, né? É incrível como a sombra coletiva se constela e se traduz rapidamente, né? Por meio dessa capacidade simbólica que o nazismo tem, que a ideologia nazista possui ainda, de se constelar e de levar o padrão de comportamento das pessoas a agirem de uma determinada forma, né? É por isso que o Jung vai dizer que o futuro da humanidade depende da integração da sombra, né? O futuro da humanidade depende da integração da sombra. Parece que o nazismo lançou sobre a nossa vida em sociedade, sobre a política, uma espécie de sombra que está permanentemente pairando sobre nós e permanentemente esperando para ser constelada e para ser vivida, para ser ativada, né? E parece que nós não vamos mais conseguir nos livrar disso, pelo menos pelas próximas décadas e talvez até pelos próximos séculos. O nazismo inscreveu algo na nossa civilização, escreveu algo na psique coletiva. E quanto mais nós nos aproximarmos dessa constelação subjetiva de complexo, vivenciado no complexo de poder, e na perspectiva simbólica do nazismo, menos nós estaremos aptos a ser terapeutas junguianos e a realizar o trabalho de individuação, o trabalho de diferenciação do sujeito das imagens coletivas, né? O Jung escreve que a visão do mal provoca o mal na própria alma, né? Eu me lembro inclusive de uma perspectiva aristotélica, né? De uma frase do Aristóteles que diz que a alma é tudo aquilo que ela conhece. No minicurso que eu fiz aqui no canal, afinal, qual é o método de Jung? Né? Eu falo, né, que existe uma antinomia pouco explorada na clínica junguiana entre a consciência e o conhecimento, que a consciência, embora não seja o conhecimento, a consciência só existe à medida em que ela conhece. Então é necessário levar em consideração a antinomia entre o ser e o conhecer, e que o nosso saber seja uma reflexão sobre o nosso fazer, né? Para o Jung,
o Hitler possuía um tipo de psicodiagnóstico muito específico, né? De pseudologia fantástica. Hitler acreditava nas próprias mentiras e fazia com que as pessoas conseguissem acreditar nas suas próprias mentiras e as suas próprias mentiras, os seus mitos pessoais, suas constelações subjetivas sombrias que conseguiam ser expressas e traduzidas sobre a forma política, né? Aparentemente política, que a ideologia nazista soube implantar na nossa civilização. Tá? Mais do que nunca, nós precisamos de um olhar clínico e de um olhar psicoterapêutico, porque nós não estamos livres de maneira alguma de um retorno. Tá? Ele está de volta, e ele está de volta sempre, ele está frequentemente voltando. Tá? Então é isso, pessoal. Desculpe se eu me emocionei um pouco, porque quando eu olho a imagem do Hitler, né, eu também fico em estado de possessão, assim, desculpa. É isso, pessoal. Próxima aula, teremos mais 2 aulas ainda sobre esse minicurso, aula 3 e aula 4. Tá bom? Amanhã é domingo, eu talvez não poste porque eu não venho pra clínica, mas eu vou atender pacientes na terça e na quarta, então talvez na terça e na quarta eu encerro o minicurso. Tá bom? Abraço.